Bom dia. Hoje, como previsto, a gente está retomando a introdução da síntese do yoga. No início do ciclo, a gente apresentou trechos, né, recortes dessa introdução. E agora a gente retoma apresentando ela na sua íntegra. Só um aviso, um comunicado. O ciclo de hoje ele vai ser composto de duas partes. A primeira parte é o primeiro capítulo da introdução, e é relativamente curto. E a segunda parte é a comemoração dos 53 anos da Casa Shri Aurobindo, e aí com algumas apresentações comemorativas. Então, já iniciando a parte da síntese, a introdução, ela é chamada as condições da síntese. E o primeiro capítulo, a vida e o yoga. Como a gente tem feito, vamos iniciar com uma música para acalmar, entrar no clima, sair um pouco do ritmo da vida cotidiana e entrar um pouco nesse clima de silêncio para ouvir o que Shri Aurobindo traz.
Então, o primeiro capítulo da introdução começa. As operações na natureza obedecem a duas necessidades que parecem sempre intervir nas formas superiores da atividade humana, quer elas pertençam ao nosso campo de ação habitual, quer toquem as esferas e realizações excepcionais que nos parecem elevadas e divinas. Quer dizer, aqui, qualquer forma superior de atividade humana, qualquer construção superior da mente, parece que elas obedecem duas necessidades. Quer sejam realizações excepcionais, quer seja em realizações elevadas e divinas. Como exemplo, poderia trazer aqui as grandes filosofias, as grandes construções filosóficas que surgiram, ou as grandes construções religiosas que surgiram. Parece que essas realizações elas obedecem duas necessidades. Parece que tem duas coisas que interferem nisso. Cada forma de atividade tende a uma complexidade e a uma totalidade harmoniosas. E isso, mais uma vez, para formar correntes diversas de tendências e esforços específicos, mas para reunir-se de novo em uma síntese mais ampla e poderosa. Quer dizer, aqui traria de novo exemplo da filosofia. Grandes linhas filosóficas que como que deram a origem a sublinhas filosóficas, mesma coisa na psicologia. Grandes construções filosóficas, psicológicas dentro da psicologia, que deram como origem a ramos de psicologia, que vão se diversificando, mas eventualmente se reúnem para criar uma outra grande corrente, seja de filosofia, seja de psicologia, seja de qualquer outro ramo elevado de atividade humana, de construção mental. Ademais, toda manifestação verdadeira tem uma necessidade imperativa de formas para desenvolver-se. Tudo que vai se manifestar aqui no plano material, toda ideia que vai se manifestar concretamente no plano material precisa de uma forma para que ela possa se manifestar, evoluir, se desenvolver. Contudo, todas as verdades e práticas formuladas de modo demasiado estrito envelhecem e perdem a maior parte de sua virtude, se não toda. E a gente pode trazer também o exemplo de uma grande construção humana, que é o yoga. O yoga precisou de alguma forma prática para trazer aqui para o plano material todos os conceitos e ideias aprendidos pela mente. E isso se formulou em verdades e práticas de yoga. Agora, sendo formuladas de modo demasiadamente estrito, elas envelhecem com o tempo e perdem maior parte de sua virtude, se não toda. Em outras obras, Sri Aurobindo fala da verdade essencial, que não envelhece, que ela permanece, e a forma exterior que foi criada num determinado período e que, com a evolução da humanidade, essa forma exterior, ela como não se encaixa mais na forma como a humanidade é hoje. Ela ficou lá atrás. Posso trazer o exemplo do sacrifício de carneiros na religião, na tradição dos hebreus antigos, dos judeus. Quer dizer, se matava carneiro como oferenda de sacrifício. Isso era normal na época. Hoje, isso não tem mais cabimento, né? Você sacrificar ovelhas, carneiros. Então, é uma forma que na época era válida e que hoje
não tem mais sentido. Elas devem ser constantemente renovadas nas águas frescas do espírito, que vivifica o veículo morto ou moribundo e muda-o, se ele tiver que adquirir vida nova. Enquanto a verdade essencial daquilo que se manifestou permanece, a forma exterior que aquilo adquiriu numa determinada época antiga, ela deve ser renovada, deve ser reformulada para que essa verdade que aquela forma trazia, manifestava, possa se manifestar hoje de uma forma mais coerente com o que a humanidade se tornou hoje. Renascer perpetuamente, essa é a condição da imortalidade material, porque as formas perecem. Para que a essência permaneça, a forma tem que se reconstruir, renascer, reformular. Estamos em uma época cheia das dores do parto, em que todas as formas de pensamento e atividade que possuam algum forte poder de utilidade ou alguma virtude secreta de existência enfrentam uma prova suprema e têm a oportunidade de renascer. Lembrando que ele escreveu isso na década de 1910, entre 1910 e 1920. Isso já acontecia lá. E hoje acontece com muito mais intensidade. Todas as possibilidades estão se manifestando. A gente vê muita coisa surgindo a todo dia, coisas que parecem absurdas, coisas que parecem verdadeiras, mas tudo está aí se expondo. Quer dizer, segundo ele, alguma virtude secreta de existência elas têm. Então, elas estão surgindo por aí. Até hoje, é quando? Não sei. O mundo hoje, década de 1910, mas hoje isso está mais forte ainda. O mundo de hoje se apresenta como um enorme caldeirão de Medeia, no qual todas as coisas são lançadas, despedaçadas, experimentadas, combinadas e recombinadas, seja para perecer e servir de material esparso para novas formas, ou formas novas, seja para emergir rejuvenescidas e mudadas, prontas para um novo termo de existência. Muita coisa surgindo, fica aí por um tempo, depois como que perde a vitalidade e desaparece. Ou reaparece mesclado com outras formas, mesclado com outros movimentos, rejuvenescidas, e de novo permanece aí por um tempo. Se a verdade essencial for forte, isso permanece, e se não for forte, afunda de novo e desaparece, e pode aparecer em algum outro momento, combinada com outras formas, e assim vai. O yoga indiano, que em sua essência é a operação e formulação particulares de certos grandes poderes da natureza, ele mesmo especializado, subdividido e formulado de maneira variada, é potencialmente um dos elementos dinâmicos da vida futura da humanidade. Ele coloca o yoga indiano no singular. A gente sabe que existem muitas e muitas linhas de yoga que a mente indiana percebeu que a natureza é diferente, a natureza de cada um é diferente, e para cada um, um caminho é mais apropriado do que o outro. Não existe o caminho melhor de todos, existe aquele caminho que é melhor para mim, de acordo com a minha natureza. Então, ele é desdobrado em muitas formulações particulares. Cada formulação, utilizando algum poder da natureza, que é especializado, levado ao limite, formulado de maneira variada. E que isso é potencialmente muito importante para a vida futura da humanidade, percepção dele.
fruto de idades imemoriais, preservado até nossos dias por sua vitalidade e verdade, ele emerge agora das escolas secretas e abrigos ascéticos, onde se refugiou e busca seu lugar nos futuros poderes e atividades dos seres humanos. A origem do yoga é desconhecida, porque os textos escritos começaram a ser escritos muito tempo depois do que eles foram formulados. Dizem que, por milhares de anos, esse conhecimento do yoga foi transmitido só pela palavra, só verbalmente, não tinha nada escrito. E em ashrams, em grupos, não aberto para toda a população, pois começaram a ser formulados em textos escritos e continuaram em grupos fechados, vamos dizer assim. E agora, a partir de 100 anos, digamos, isso está começando a se difundir abertamente, livros que tem, qualquer pessoa tem acesso, textos na internet, enfim, saindo dessas escolas secretas, saindo desses grupos fechados, de ashram fechados, e está aí disponível para qualquer ser humano que consiga ter acesso a isso. O acesso hoje é relativamente muito fácil, né, a esse conhecimento escrito. Porém, primeiro, ele precisa redescobrir-se, trazer à superfície sua razão de ser mais profunda em relação à verdade geral e ao objetivo constante da natureza que ele representa. E, em virtude desse novo autoconhecimento ou dessa autoavaliação, reencontrar sua própria síntese mais ampla. Esse conhecimento, então, ele está pulverizado em muitas linhas de conhecimento, cada uma seguindo um caminho diferente, mas todas elas buscando a mesma verdade central, a mesma origem, o mesmo porquê. Só que formulado em formas, por assim dizer, antigas, que eram apropriadas ao estilo de vida antigos. Tem coisas que servem para o estilo de vida contemporâneo. Tem coisas que podem ser descartadas. A verdade essencial, ela permanece. E isso que tem que ser redescoberto, segundo Sri Aurobindo. Qual é a essência? Qual é a verdade mais profunda que o yoga nos traz, independente da forma como ele se apresenta? A partir dessa autoconhecimento ou dessa autoavaliação, o yoga tem que encontrar a sua verdadeira origem e a sua própria síntese mais ampla. Ao reorganizar-se, ele poderá participar de modo mais fácil e poderoso na vida reorganizada da espécie que ele pretende poder conduzir os seus métodos até os santuários mais secretos dentro e, no alto, até as altitudes mais elevadas da existência e personalidade humanas. Um novo yoga apropriado ao estilo de vida, às formas de vida contemporâneas, ele pode participar de um modo mais fácil e poderoso na vida atual, presente da humanidade e conduzir o adepto aos santuários mais secretos dentro e às altitudes mais elevadas da existência e personalidade humanas, nas formas da vida contemporânea. Se examinarmos corretamente a vida e o yoga, perceberemos que toda vida, de modo consciente ou subconsciente, é um yoga. A vida, o processo da evolução, o processo da vida na Terra, ele pode ser consciente ou subconscientemente um yoga. Entendendo por yoga
Pois o que entendemos com esse termo, o que Sri Aurobindo entende por yoga, tem dois aspectos. Primeiro, um esforço metódico para alcançar a autoperfeição mediante o desenvolvimento dos potenciais secretos e latentes de nosso ser e a mais alta condição de vitória nesse esforço, a união do indivíduo humano com a existência universal e transcendente, que vemos se expressar de modo parcial no ser humano e no cosmos. Então, no entendimento de Sri Aurobindo e de muitos mestres, o que é yoga? Então, tem dois aspectos: o processo, o método e o estado, o resultado. O processo do yoga é esse esforço metódico para alcançar a autoperfeição, como? Buscando o desenvolvimento dos potenciais secretos e latentes do ser. Segundo, o resultado: a união do indivíduo humano, o estado de união do indivíduo humano com a existência universal e transcendente. Lembrando aqui aquele esquema original de que a manifestação é como que a condensação do próprio divino em forma de matéria, que depois essa matéria, pressionado pelo plano divino, desenvolve uma vida, essa vida, essa matéria viva, pressionada pelo plano da mente, desenvolve uma mente, essa matéria viva, que tem uma mente, pressionada pelo plano divino, está desenvolvendo alguma coisa além da mente e que o destino final é esse reencontro da consciência humana com a consciência divina, essa percepção de que tudo é o divino manifestado. E o yoga busca contribuir para acelerar esse processo de retorno a essa consciência transcendente. Mas não só isso. Aí está a diferença do yoga de Sri Aurobindo. O objetivo não é unicamente a união da consciência individual com a consciência universal, a união da consciência pessoal com a consciência divina, mas também o aperfeiçoamento de todos os potenciais, desenvolvimento, a manifestação e o aperfeiçoamento de todos os potenciais latentes do ser humano. Se olharmos por trás das aparências, a vida inteira é um imenso yoga da natureza, porque a natureza, devagar e constantemente, está conduzindo a vida. Primeiro, a matéria para a vida, depois a vida para a mente, e agora a mente para alguma coisa além da mente. Nos processos naturais, isso está acontecendo. Quem nunca ouviu falar de yoga está nesse processo de desenvolvimento primeiro, da manifestação de potenciais latentes, o aperfeiçoamento desses potenciais latentes, e de alguma forma está sendo conduzido para algo que está além da mente, independente de saber o que é yoga, de ter alguma experiência com yoga, de estar até preocupado ou não com esse desenvolvimento. A natureza está conduzindo de forma lenta toda a existência terrestre, pelo menos, em direção a isso. É a natureza que busca realizar sua perfeição pelo desenvolvimento cada vez maior de seus potenciais ainda não realizados e unir-se à sua própria realidade divina. Quando a gente olha o mundo como ele é, a gente vê pessoas que parecem estar muito acima da humanidade comum, seja em cada aspecto da manifestação. Do corpo, a gente viu aí as Olimpíadas como que tem pessoas que têm um domínio sobre o corpo que parece impossível para um ser humano comum. Estão lá desenvolvendo as potencialidades do corpo. E assim com o vital, com o mental, com o emocional, com a criatividade, alguma coisa está levando essas pessoas a uma manifestação intensa de algo que todos temos, mas que ainda não está manifesto, ainda não está aperfeiçoado. Pessoas que nem sabem o que é yoga, nem pensam nisso. A própria natureza, através dos seus processos, está conduzindo a isso.
No ser humano, seu pensador, ela inventou pela primeira vez na Terra meios conscientes e combinações de atividades voluntárias para poder realizar de modo mais rápido e poderoso esse grande propósito. O ser humano é a espécie terrestre onde a mente, a evolução alcançou sua mais alta realização, seu mais alto desenvolvimento, através da mente, do raciocínio e desses primeiros vislumbres das próximas etapas, que é a espiritualidade, que aqui em Shri Aurobindo é só mais uma etapa, não é religiosidade. Espiritualidade é a percepção de que existe algo além dessa matéria física, alguma coisa acima da mente que percebe que existe algo além da manifestação material. Não tem nada a ver com a espiritualidade religiosa. Então, esse ser humano inventou, criou, a primeira espécie que criou isso na Terra, meios conscientes e combinações de atividades voluntárias para poder acelerar esse processo de modo mais rápido e poderoso, esse propósito da natureza, que é a manifestação, o desenvolvimento, a ampliação, elevação de todos os potenciais latentes no ser humano. O yoga, como diz Swami Vivekananda, pode ser considerado um meio de comprimir nossa evolução em uma única vida, ou em alguns anos, ou mesmo em alguns meses de vida corporal. Para alguns felizardos, de alguns meses. Para outros, alguns anos. Para outros, alguma vida, uma única vida, e para a maioria de nós, em muitas vidas. Mas, de qualquer maneira, é uma aceleração do processo de evolução natural, quando é praticado de maneira consciente, clara e consciente. Você seguir em direção, de uma forma mais rápida, para a direção que a natureza está conduzindo toda a evolução. Um dado sistema de yoga, então, não faz mais que selecionar ou comprimir em formas de intensidade mais estreitas, mas mais energéticas, os métodos gerais que a grande mãe já utiliza em seu imenso labor de ascensão, mas em grande escala e sem ordem, em um movimento sem pressa, que desperdiça em profusão, ao menos em aparência, os materiais e as energias, mas com uma variedade de combinações mais completa. Cada linha de yoga utiliza um determinado aspecto da natureza, um determinado poder da natureza e intensifica o trabalho naquele poder específico, buscando, através desse caminho, chegar mais rápido ao objetivo da natureza. Mas a natureza, por outro lado, utiliza todos os métodos, todos os materiais, todas as formas, de uma forma mais completa, uma combinação mais completa, mas, ao mesmo tempo, de uma forma mais lenta, de uma forma mais caótica, vamos dizer assim, um movimento sem pressa, um movimento que desperdiça muito esforço, ao menos em aparência, né? Materiais, energias, mas que também está conduzindo para a mesma direção. Apenas essa concepção do yoga pode fornecer a base de uma síntese racional e segura dos métodos iônicos. Quer dizer, cada linha de yoga adota um único aspecto, um único ou alguns aspectos da natureza e tenta desenvolver esse aspecto ao extremo, manifestar e desenvolver. A natureza utiliza todos os aspectos, em cada um uma ênfase um pouco maior, um pouco menor nesse ou naquele aspecto, mas de uma forma não, eu diria, não sim, mais livre, uma forma não restrita, de uma forma muito mais livre, mas ao mesmo tempo sem muita preocupação em alcançar
com mais rapidez os resultados, mas de qualquer maneira um grande impulso na mesma direção. Pois então, o yoga deixa de parecer uma coisa mística e anormal, sem relação alguma com os processos normais da energia cósmica e sem ligação com o propósito que ela tem em vista em seus dois grandes movimentos, o subjetivo e o objetivo, de autorrealização. E revela-se, ao contrário, como uma utilização intensa e excepcional dos poderes que a energia cósmica já manifestou e que organiza de maneira progressiva em suas operações menos elevadas, mas mais gerais. Quer dizer, o yoga, então, é só uma intensificação dos propósitos da natureza. É a utilização intensa e excepcional de todos os poderes que a energia cósmica já manifestou. Cada yoga escolhe um desses poderes. Já adiantando, o yoga integral busca abordar todos, num movimento mais amplo, mais abrangente, mas mais difícil. A relação entre os métodos iógicos e o modo de funcionar psicológico habitual do ser humano é mais ou menos a mesma que há entre a manipulação científica das forças naturais, como a eletricidade ou o vapor, e suas operações normais na natureza. Quer dizer, o método de yoga faz o que a ciência, a tecnologia, faz com as forças naturais. Quer dizer, você pega, vamos colocar como exemplo, uma usina hidroelétrica, que é geração de eletricidade. Pega uma energia potencial, gira um gerador, e dali sai uma energia super poderosa. Enquanto que na natureza, isso acontece de maneira mais branda. Por exemplo, todo mundo conhece aquela história de você esfregar uma régua, um pente, numa lã ou num pano especial, e aquilo carregar de energia estática e atrair papelzinho. Quer dizer, isso é um processo que acontece normalmente na natureza. Todo mundo já levou um choque em maçaneta quando o tempo está muito seco e você está num ambiente com um carpete, por exemplo, que carrega o seu corpo com energia estática, eletrostática. A hora que você pega na maçaneta, dá aquele estalo. O yoga, na visão de Sri Aurobindo, é simplesmente você se apropriar desse processo natural da natureza e carregar de uma forma proposital, de uma forma muito mais intensa, o seu corpo com essa energia, por exemplo, através de exercícios respiratórios. Então, que você vai tomar choque na tomada quando fizer um exercício respiratório, mas você está carregando de energia o seu corpo físico, de uma manipulação, com uma manipulação científica das forças naturais. O que já acontece na natureza começa a acontecer de forma muito mais intensa quando você utiliza esses processos do yoga. E aqui ele faz a correspondência entre método iógico e modo de funcionar psicológico habitual do ser humano. Não é esse modo físico desse exemplo que eu usei. É a psicologia do yoga, a psicologia natural do dia a dia e a psicologia, o método psicológico do yoga. Os métodos iógicos, à semelhança dos procedimentos científicos, também se baseiam em um conhecimento verificado e confirmado por experiências exatas, análises práticas e resultados constantes. O desenvolvimento de todos os métodos de yoga foram feitos experimentalmente. Não sei como é que isso surgiu, mas certamente por intuição, a intuição de que isso
funcionaria, a experimentação e a comprovação de coisas que funcionam, e com o tempo foi se filtrando, cristalizando os métodos que têm um resultado e os métodos que não têm um resultado. E essa forma que a ciência trabalha também, uma hipótese que ela é testada por experimentos, experimentos que não funcionam, experimentos que funcionam, e aí as hipóteses vão sendo testadas e confirmadas. Esse é o mesmo processo do yoga, a história do desenvolvimento do yoga. Ele é composto por experiências verificadas e confirmadas com análises práticas e resultados comprovados, resultados constantes. Todo o Raja Yoga, por exemplo, repousa na percepção e experiência de que é possível separar ou dissolver nossos elementos interiores e nossas combinações, nossas funções, nossas forças internas. O Raja Yoga aqui, o yoga da meditação, o yoga do Samadhi, a busca pelo Samadhi, onde você concentra a sua atenção em alguns processos mentais, psicológico-mentais, e consegue alcançar resultados que, de outra maneira, você não conseguiria. Então, é uma combinação de processos mentais, psicológico-mentais, para intensificar alguma experiência. Que é possível recombiná-los por certos processos internos determinados para aplicá-los a operações novas, impossíveis antes, ou transformá-los e dissolvê-los em uma nova síntese geral. Quer dizer, toda a atenção que nós usamos para tudo aqui na nossa vida prática, ela é concentrada em algum aspecto, voltada para dentro, e de alguma forma isso traz alguma experiência nova, uma canalização, uma intensificação de uma experiência mental que pode resultar nessa experiência do samadhi, de uma consciência mais elevada. O Hatha Yoga, de maneira similar, repousa na percepção e experiência de que as forças e funções vitais, às quais nossa vida é em geral sujeita e cujas operações habituais parecem estabelecidas e indispensáveis, podem ser controladas, suas operações mudadas ou suspensas, com resultados que seriam impossíveis de outro modo e pareceriam miraculosos àqueles que não percebessem a base lógica de seu processo. Matéria-prima do Hatha Yoga é o corpo, através de alongamentos, extensões, torções, compressões e etc., ele consegue um controle e um domínio do corpo, de forças e funções vitais, que uma pessoa normal, vamos dizer assim, que não pratica o Hatha Yoga, jamais conseguiria. E que poderia parecer impossível ou um milagre àqueles que não conhecem o processo do Hatha Yoga. E aqui a gente conhece histórias de demonstrações de pessoas que conseguem reduzir ao mínimo as funções vitais, de ficar assim meses sem num estado catatônico e etc., de não sentir dor, por exemplo. Isso é quase circense, né? Hatha Yoga que vai fazer uma apresentação e não sente dor, consegue controlar o sentido da dor, que se controla por hipnose, mas ele consegue controlar com a força da mente, por exemplo. Isso não é um importante no Hatha Yoga, né? Mas existem relatos desse tipo de demonstrações. Então, o Hatha Yoga consegue, através de processos físicos, ter um controle da vida física e vital que uma pessoa que não conhece o Hatha Yoga jamais conseguiria em condições normais. E, se o caráter racional do yoga é menos aparente em certas outras formas de disciplina,
por estas serem mais intuitivas e menos mecânicas, mais próximas de um êxtase superno, como o yoga da devoção, Bhakti Yoga, ou de uma suprema infinitude de ser e de consciência, como o yoga do conhecimento, todavia, elas também partem da utilização de alguma faculdade principal em nós, por vias e para fins que não estão previstos em seu modo de funcionar cotidiano, espontâneo. O yoga da devoção não tem posturas, né? Manipula o corpo, não manipula a mente diretamente, como o Raja Yoga, mas de alguma forma tem algum processo mental, psicológico, emocional menos aparente, racionalmente menos aparente, mas que também é a intensificação de algum poder essencial do ser humano. Da mesma forma, o yoga do conhecimento, o Jnana Yoga, também não tem práticas físicas ou mentais no sentido do Raja Yoga, mas também utiliza algum aspecto da mente, do ser humano, para fins de intensificação e alcance de um objetivo que, sem esse direcionamento do esforço, não seria alcançado, pelo menos não na intensidade que o yoga do conhecimento alcança. Todos os métodos agrupados sob nome comum yoga são processos psicológicos especiais fundamentados em uma verdade estabelecida da natureza e que fazem aparecer, a partir de funções normais, poderes e resultados que estavam aí, latentes, mas que os movimentos comuns da natureza não manifestam facilmente ou com frequência. Aí o próprio Hatha Yoga, que é o yoga que trabalha com o corpo, também traz processos psicológicos especiais. Então, todos os métodos do yoga, eles se baseiam em alguma verdade da natureza. E os métodos de yoga fazem surgir de uma forma, um, um, digamos, um pouco mais frequente ou com um pouco mais rapidez, esses poderes e resultados que estão em todos, mas que não se manifestam com frequência ou facilmente nas pessoas que não adotam esses métodos iógicos. Mas a gente pode reconhecer em pessoas que nem sabem o que é yoga, alguns poderes que se manifestaram pelo próprio yoga da natureza, pelos próprios procedimentos naturais e normais do desenvolvimento humano. No yoga, isso pode acontecer com mais facilidade, mais frequência, né, do que na natureza em geral, em quem não desenvolve nenhum trabalho de yoga. Porém, do mesmo modo que em física, a multiplicação dos processos científicos tem suas desvantagens, porque tende, por exemplo, a desenvolver uma artificialidade triunfante que esmaga a nossa vida humana natural sob o peso da maquinaria, e a comprar certas formas de liberdade e controle ao preço de uma servidão maior. O esforço absorvente exigido pelos processos iógicos e seus resultados excepcionais podem também ter suas desvantagens e perdas. Quer dizer, voltando lá, todo desenvolvimento tecnológico que traz uma facilidade para a vida, ele traz também seus aspectos negativos. Alguns exemplos, assim, o desenvolvimento do automóvel, por exemplo, as pessoas deixaram de caminhar. Tá, antes tinha um cavalo, mas eu digo para percursos breves, por exemplo, onde você ia a pé, vai de carro. Então, você perdeu a possibilidade de caminhar.
o controle remoto da televisão. Que antes você tinha que levantar e ir lá para mudar o canal, aumentar o volume, agora você faz sentado na sua poltrona. Então você ganhou em termos de praticidade, mas perdeu em termos de atividade física. E assim por diante. Sempre que uma tecnologia traz uma facilidade, ela vai, por outro lado, fazer com que você deixe de lado alguma coisa que pode ser muito saudável também. Ele fala aqui que a mesma coisa acontece no yoga, porque o esforço absorvente exigido pelo processo iógico pode também ter suas desvantagens. O yogi, o yogi dedicado, né? Não a pessoa que faz hatha yoga 2 vezes por semana lá na academia, mas aquele que abraçou esse caminho com intensidade. Esse yogi tem a tendência de retirar-se da existência em comum e a perder seu contato com ela. Aqui, falando do yogi da Índia, que vai para um ashram ou vai fazer o seu yoga fora da comunidade. Então, esse yogi que está totalmente dedicado ao seu trabalho, ele tem essa inclinação, seja lá por que for. Tem a tendência de retirar-se da existência em comum e a mesmo perder o contato com ela. Caso de quem vive nos ashrams, fechado nos ashrams antigos, né, ou tradicionais. Ou mesmo vai para a montanha viver sozinho. Ele tende a pagar as riquezas do espírito com o empobrecimento de suas atividades humanas, a liberdade interior com uma morte exterior. Os processos iógicos, eles demandam muito tempo, demandam muita concentração e atenção, e às vezes fica mesmo difícil você entrar nessa loucura da sociedade, nessa vida descontrolada da sociedade. Então, o yogi tem essa tendência. Quanto mais ele avança no caminho, mais essa tendência se reforça. Se ele ganha Deus, perde a vida. Ou, se dirige seus esforços para o exterior, para conquistar a vida, ele corre o perigo de perder Deus. Então, tem essa dicotomia. O yogi, o sannyasi, ele, ele abandona a vida em comum para buscar esse contato com o mais alto. Por outro lado, se ele deixa isso, vai viver a vida, ele está arriscado a perder esse contato com o mais alto. Quer dizer, vive entre dois polos. Por conseguinte, vemos na Índia uma incompatibilidade aguda entre a vida no mundo e o crescimento e a perfeição espirituais. E, embora exista ainda a tradição e o ideal de uma harmonia vitoriosa entre a atração interior e as exigências exteriores, os exemplos disso são raros ou imperfeitos. E, especificamente falando da Índia, a, a vida espiritual, ela como que requer o sannyasi, que sai do mundo, sai da vida cotidiana, né? Dessa vida que a gente vive aí normalmente. E ele relata que existe ainda na Índia essa tradição, esse ideal de uma vida interior, vivendo no exterior, vivendo no mundo. Mas que exemplos disso são raros ou imperfeitos. E eu imagino aqui a proposta do Tantra, né? Que o Tantra é exatamente isso, você viver a vida cotidiana ao mesmo tempo que desenvolver uma busca interior. Mas exemplos disso são raros ou imperfeitos. De fato, quando o indivíduo dirige seu olhar e energia para o interior e entra no caminho do yoga, em geral, acredita-se que esteja perdido inevitavelmente para a grande corrente de nossa existência coletiva e para a humanidade e as obras do mundo.
Aqui, de novo, ele está falando da pessoa que se dedica intensamente ao yoga. Não é o nosso yoga, ele está falando do yoga indiano, onde as pessoas usam isso como um caminho de libertação mesmo. E aqui no Ocidente, para as pessoas que se dedicam a isso intensamente, né? Essa ideia prevaleceu de modo tão forte, foi tão enfatizada pelas filosofias e religiões reinantes, que o escape da vida é, em geral, considerado, ainda hoje, não apenas a condição necessária do yoga, mas seu objetivo geral. E isso tem as histórias da Índia, que são as fases da vida, onde a pessoa nasce, cresce, casa, tem filho, e lá para os 50, 60 anos abandona tudo e vai buscar uma vida espiritual, quer dizer, deixa tudo para trás. Já criou os filhos já têm netos, cada um está encaminhado na vida, aí ele larga tudo e vai se retirar para a busca espiritual. Quer dizer, isso é clássico, né? Então, lá na década de 1910, ele diz que isso ainda hoje é considerado por alguns, né? Certamente não por todos, não apenas uma condição necessária para essa busca espiritual, mas o objetivo geral, o retirar-se da vida após uma certa idade, para a busca espiritual. Quer dizer, sannyasa era como que uma necessidade para essa busca espiritual. Nenhuma síntese do yoga será satisfatória se seu objetivo não reunir Deus e natureza em uma vida humana liberada e perfeita, ou se seus métodos não só permitirem, mas favorecerem uma harmonia entre nossas atividades e experiências interiores e exteriores na plenitude divina de ambas. Essa síntese do yoga, já adiantando o que ele pretende, busca harmonizar, então, a vida no mundo, a vida cotidiana, a vida do dia a dia, com essa plenitude interior e exterior, junto de um aperfeiçoamento de todos os aperfeiçoamento, manifestação primeiro, né? E depois aperfeiçoamento de todos os poderes latentes no ser humano. Um yoga, ele diz isso lá atrás, no início da vida dele, da vida espiritual, que para ele, um yoga que onde ele precisaria se retirar da vida, não é para ele. Ele quer um yoga para a vida. Isso no começo das experiências espirituais dele. Ele não quer um yoga para se retirar da vida. Um yoga de sannyasi não era para ele. Pois o ser humano é precisamente a expressão e o símbolo de uma existência superior que desceu no mundo material, onde o inferior tem a possibilidade de transfigurar-se ao assumir a natureza do superior e o superior revelar-se nas formas do inferior. O ser humano é a criatura desse planeta onde isso tem a possibilidade de acontecer conscientemente. Quer dizer, essa união do mundo superior com o mundo inferior. E o próprio símbolo de Sri Aurobindo, né, o triângulo virado para baixo com o triângulo virado para cima, traz essa lembrança. A união do divino com o humano, onde o divino manifesta-se nas formas do inferior e o inferior busca assumir a natureza do superior. É uma integração dessas duas formas. E aqui inferior e superior não tem um sentido pejorativo, diminutivo, né? É o que está mais baixo na evolução e o que está lá em cima, que é a causa da evolução. Evitar a vida que nos é dada para realizar essa possibilidade transfiguradora não pode, em nenhum caso, ser a condição indispensável ou o objetivo completo e último de nosso esforço supremo, nem o meio mais poderoso para a nossa autorrealização.
Na proposta do yoga integral de Shri Aurobindo, não existe essa questão de sair da vida. Evitar a vida não pode ser a condição indispensável, não pode ser o objetivo, e nem o meio mais poderoso para essa autorrealização. Embora aqueles que saem da vida tenham mais facilidade de avançar, mas deixam de lado várias coisas. Ele vai falar agora. Isso pode ser apenas uma necessidade temporária, sob certas condições, ou um esforço extremo especializado imposto a certos indivíduos a fim de preparar a espécie para uma probabilidade coletiva maior. Quer dizer, existem exceções, claro, e o próprio Shri Aurobindo, a partir de um certo momento da vida dele, ele se tornou essa exceção. E até um certo momento da vida dele, ele tinha um envolvimento político a, ativo na história da Índia. Ele participava ativamente dos esforços para libertar a Índia da colonização inglesa. A partir de um certo momento, ele se retirou aos seus aposentos para intensificar o trabalho dele, a fim de preparar a espécie humana para uma probabilidade coletiva maior. Então, existem, sim, certas exceções. E num nível um pouco menos radical, vamos dizer assim, uma necessidade temporária. Por um tempo, você se retira, sob certas condições, para, como que processar alguma coisa, avançar um pouco mais numa certa direção. Então, é válido, sim. O exemplo clássico é quando a gente faz um encontro, fica lá 2, 3 dias, às vezes uma semana, tem grupos que ficam até mais, um mês, isolados da sociedade, vivendo ali um, algum esforço concentrado para alcançar alguma coisa, mas depois retorna à sociedade. Então, tudo isso é muito válido, sim. Até mesmo se retirar totalmente da vida em sociedade para se preparar. Mas aí é um esforço extremo imposto a certos indivíduos. São casos raros onde isso pode ser válido, sim. A verdadeira, a utilidade verdadeira do yoga, seu objetivo completo, só poderão ser alcançados quando o yoga consciente no ser humano, assim como o yoga subconsciente na natureza, coincidirem exteriormente com a vida e que, uma vez mais, olhando ao mesmo tempo o caminho e a realização, possamos dizer de uma maneira mais perfeita e mais luminosa. O yoga, na visão de Shri Aurobindo, ele tem que harmonizar esse esforço de aceleração, de manifestação de todas as potencialidades do ser, a elevação de todas as potencialidades do ser, a busca por essa integração com essa consciência superior, ao mesmo tempo que isso está inserido na vida cotidiana. E aí, muito porque uma pessoa que tem esse esforço, de alguma forma, ela como que influencia quem está em volta, de uma maneira verbal ou mais frequentemente não verbal, simplesmente pela presença dela no meio da sociedade. Eu sou de origem cristã, né, católica. Eu lembro que tem uma frase que Jesus, o Cristo, dizia que os apóstolos ou os adeptos são o sal do mundo. Quer dizer, são grãos de sal que como que temperam, que tem uma influência muito grande, direta ou indireta, na sociedade onde eles vivem. Então, daí mais uma importância para o que ele vai falar mais à frente, em outros capítulos, do yoga coletivo, dessa participação no propósito da natureza, um auxílio para que a natureza consiga avançar mais rapidamente. Então, a utilidade verdadeira do yoga, seu objetivo completo,
só poderão ser alcançados quando o yoga consciente no ser humano, assim como o yoga subconsciente na natureza, coincidirem exteriormente com a vida do dia a dia, e que, uma vez mais, olhando ao mesmo tempo o caminho do yoga, o processo do yoga e a realização, aquilo que foi alcançado, possamos dizer de maneira mais perfeita e mais luminosa: a vida toda é yoga. Essa é uma frase, possivelmente a frase mais conhecida de Sri Aurobindo, que resume muito do que ele propõe. Quer dizer, todos os processos da vida, isso ele detalha em outras partes, né, dos escritos dele, tudo o que acontece na vida pode ser utilizado como material para o autodesenvolvimento, para a manifestação do yoga, seja a coisa mais catastrófica, seja a coisa mais luminosa que apareça para você. Bom, aqui termina, então, o primeiro capítulo da introdução da síntese do yoga. São 5 capítulos. No próximo encontro, a gente vai para o próximo capítulo. Agora, então, para terminar essa parte da síntese, uma música do Sunil, para a gente deixar todas essas palavras como que sedimentarem no nosso subconsciente, ou subliminar, como diz o Sri Aurobindo, e ficarem aí fermentando, descansando, fazendo o seu efeito. Então, uns 5 minutos de Sunil.
Então, agora, nós passamos a segunda parte da, do ciclo de hoje, que é uma comemoração pelos 53 anos da casa.